paz do Senhor, meus queridos, bom dia! Que a paz do nosso amado Deus invada o teu lar, a tua vida, lá no teu emprego, por onde você passar. Hoje eu quero falar com você sobre força. Quantas vezes eu e você estamos numa situação deprimente, estamos com problemas em casa, na saúde, no trabalho, ou mesmo no ministério, ou alguma situação desconfortável surgiu na nossa vida e nós nos sentimos enfraquecidos e precisamos olhar para o céu e ver quem vai nos ajudar. Então nós podemos ter a certeza que a nossa força vem do Senhor. E eu quero ler com vocês uma passagem que está em Juízes, no capítulo 6, do versículo 1 em diante. Abra sua Bíblia. Tenha a sua Bíblia sempre em mãos para nós poder olhar, discutir, meditar. Vamos ver do versículo 11 em diante. Preste bem atenção. Então veio o anjo do Senhor e assentou-se debaixo do carvalho que estava em Ofra, que pertencia a Joás. E Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar, para o opor a salvo dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: O Senhor é contigo, homem valente, homem valoroso. Respondeu-lhe Gideão: Ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isso? Pergunta que talvez eu e você nos fazemos no dia a dia das nossas vidas. Por que tudo isso? E que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: Não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos entregou nas mãos dos midianitas. Então se virou o Senhor para ele e disse: Vai nessa tua força e livra Israel das mãos dos midianitas. Porventura não te enviei eu? Ele disse: Ai, Senhor meu, com que livrarei Israel? Eis que a minha família é mais pobre em Manassés e eu, o menor na casa do meu pai. Tornou-lhe a falar o Senhor: Já que eu estou contigo, ferirás os midianitas como se fossem um só homem. Aqui a Bíblia está nos falando de um homem chamado Gideão. Ele era como cada um de nós. Ele era um homem comum, ele era israelita, ele era o menor da sua casa e a sua família era mais pobre. Mas isso, meus queridos, isso não foi impossibilidade para Deus operar na vida de Gideão, na vida de todo o povo de Israel. Deus tinha um propósito na vida de Gideão. Deus tem um propósito na tua vida. Não se esqueça disso. Deus tinha com esse rapaz um grande chamado. Mas nós vemos Gideão no versículo 15, ele se acha totalmente insignificante, incapacitado para cumprir o chamado de Deus e começou a colocar vários pretextos, arrumar várias desculpas, porque aos seus olhos, aquilo que o Senhor estava lhe pedindo para cumprir aquele chamado era difícil demais. E assim somos eu e você. Hoje em dia não é diferente. Deus nos chama, amados, Deus nos chama para cumprirmos os seus chamados, a sua missão aqui na terra. Mas eu e você nos sentimos incapacitados, fracos, sem condições, sem nenhum vigor, sem ânimo. Quantas vezes o Senhor te chamou? E quantas vezes você disse sim? E quantas vezes você disse sim, mas rapidamente desistiu? Quantas vezes você se sentiu fraco, incapaz, sem vigor para cumprir a obra do Senhor? Muitas vezes, meus queridos irmãos, eu e você fazemos igualzinho a Gideão.
Ele pediu tantas provas a Deus se era realmente ele, o chamado por Deus, como eu li aqui para vocês. Mas então, há uma confirmação para as nossas vidas no dia de hoje, porque em 1 Coríntios, no capítulo 1, está escrito que Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias, e Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir os fortes, e Deus escolheu as coisas vis deste mundo e as desprezíveis e as que não são para aniquilar as que são. Oh, glória! Todos ao teu redor podem até te achar uma pessoa incapacitada, uma pessoa fraca, uma pessoa sem vigor para fazer tal coisa. Mas Deus te chama, Deus te vê por dentro, Deus vê que você tem um coração puro, um coração moldável, um coração ensinável. E isso é o principal. A verdadeira força do servo do Senhor não vem de si mesmo, das suas habilidades, capacidades, dos seus diplomas, mas vem do Senhor. É Ele que nos capacita, é Ele que nos fortalece, é Ele que instrui exatamente o caminho que eu e você devemos seguir para cumprir o seu chamado. Amados, ninguém é forte o bastante para resolver os seus problemas sozinho, especialmente quando nós falamos do nosso principal problema, o pecado. Para nós negarmos ao pecado, fugirmos do inimigo, então nós dependemos de Deus e da graça de Deus. Porque Paulo nos disse em Filipenses 4, tudo posso naquele que me fortalece. Amados, os homens valentes hoje em dia são aqueles que confiam no Senhor. Porque Deus é aquele que lhes dá força, é aquele que nos capacita, é Ele que nos dá a vitória, é Ele que nos mostra o caminho, é Ele que nos faz chegar no lugar onde Ele deseja. Oh, glória! E assim nós vemos que a grandeza de Gideão não se encontra na força física, nem na sua inteligência, nem na sua autoconfiança. A Bíblia não comenta muito sobre a sua aparência física, nem seu jeito de falar. Gideão se destacou na história, não por ser um grande homem, um homem valente de guerra, mas por ter um grande Deus. E eu e você podemos nos destacar por termos um grande Deus. Eu e você, meus amados irmãos, podemos fazer a diferença por onde nós passamos. Podemos ser luz no caminho, podemos ser luz desse mundo, eu e você, podemos ser sal da terra, que traz o aroma necessário, que traz sabor para a vida das pessoas, porque temos um grande Deus. Aleluia! É Deus agindo em nós, porque Deus é capaz de transformar os fracos, os tímidos, os abatidos para dar grandes vitórias ao seu povo. Como disse Gideão, o Senhor vos dominará. É o Senhor que vai operar, é o Senhor que vai agir, é o Senhor que vai nos ensinar, é o Senhor que vai abrir as portas, é o Senhor quem faz. Também eu e você podemos dar uma olhadinha em Isaías 41:10. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. Deus disse essas palavras para consolar os israelitas fiéis que seriam levados ao cativeiro lá na Babilônia.
O Senhor profetizou que quando o exílio estivesse perto de terminar, os israelitas ouviriam notícias sobre um inimigo poderoso que iria atacar muitas nações, inclusive a Babilônia. Nós podemos ver aqui: quem suscitou do Oriente aquele a cujos passos segue a vitória? Quem faz que as nações se lhe submetam e que ele calque os pés dos reis e com a sua espada os transforme em pó e com seu arco em palha que o vento arrebata? Persegue-os e passa adiante em segurança por uma vereda que seus pés jamais trilharam. O Senhor está falando que Babilônia e as nações ao seu redor ficariam com muito medo ao ouvir essas notícias. É o Senhor com a sua espada flamejante destruindo o inimigo. Mas os israelitas não precisariam se preocupar porque Deus iria protegê-los. Deus garantiu, repetindo isso várias e várias vezes. Ele disse ao seu povo: não tenha medo, não tenha medo, porque eu sou contigo. E o mesmo ele diz nesse dia, diante dessa situação que só você sabe o que está passando, só você sabe o quanto esse teu coração está sofrendo, o quanto você passa horas sem dormir, o quanto você se preocupa com a sua família, com os seus filhos, o quanto você se preocupa com a sua situação financeira ou com a sua saúde. Só Deus sabe, mas Ele tem uma resposta para você: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. Assim, os israelitas que estavam lá na Babilônia também foram consolados com essas palavras. Mas Deus fez questão que essas palavras que eu li para vocês de Isaías 41:10 ficassem registradas até hoje para consolar a todos os seus adoradores fiéis. Deus ainda ajuda os seus servos hoje, assim como Ele ajudou no passado. Hoje há algo de precioso da parte de Deus para nós. O que vivemos por esses dias, as palavras que o Senhor tem revelado a nós, passo a passo, devocional após devocional, experiência após experiência, esses encorajamentos que tivemos são para que toda a igreja, toda a nossa família não viva ocasionalmente uma vitória, mas que tenha uma vida vitoriosa dia após dia em todas as áreas do seu viver. Amém? Toma posse em nome de Jesus. Toma posse, toma posse. A situação que você está passando é temporária, meu irmão. Essa luta que você está enfrentando, minha irmã, é temporária. É temporária. Não se desespere. Nós podemos ver que esse versículo, ele tem promessas suficientes da parte de Deus que nos capacitam a viver vitoriosamente. Precisamos profetizar, precisamos declarar, precisamos passar por todos os cômodos da nossa casa declarando vitória sobre a saúde, declarando vitória sobre os nossos filhos, declarando vitória sobre o nosso cônjuge, as nossas finanças, o nosso emprego, o nosso ministério, declarando vitória. Deus nos mostrou que nós temos que nos apropriar dessa provisão que está escrita aqui nesse versículo extraordinário. Esse versículo fundamental para a nossa vida, mesmo que hoje estamos passando dias de aflição, dias de pedra, dias de estar para baixo, dias de luto, dia de sofrimento.
Mas Deus está nos declarando essa palavra para que nunca mais tenhamos um dia de derrota. Você recebe essa palavra, meu amado irmão, minha amada irmã? Toma posse para a tua vida. Declara na tua vida, declara um novo ânimo, declara uma nova unção vinda de Deus. Precisamos abrir a Bíblia e confessar esse versículo. Confessar, falando no presente, falando hoje. Senhor, eu não temo. Senhor, Tu és comigo. Senhor, eu não me assombro, porque Tu és o meu Deus. Tu me fortaleces, Tu me ajudas, Tu me sustentas com a Tua destra fiel. Não podemos apenas ler essa mensagem. Precisamos memorizar, precisamos confessar, precisamos declarar, precisamos profetizar aquilo que foi anunciado pelo Senhor. E isso precisa fixar em nossa mente. A palavra do Senhor diz em 1 Pedro 5, sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como um leão que ruge procurando alguém para devorar. Olha o que Pedro está dizendo, sede sóbrios e vigilantes. Fica esperto, meu irmão, fica alerta, não tire férias espirituais, ore, jejue, clame, o teu inimigo anda em derredor tentando te atingir tua família, clame, coloque tua família aos pés do Senhor. Aleluia, o salmista nos diz no Salmo 16, Tu me farás ver os caminhos da vida. Na Tua presença há plenitude de alegria. Na Tua destra há delícias perpetuamente. Na destra do Senhor, no pleno poder de Deus, há delícias perpetuamente. Então, quando você crê no poder total de Deus a teu favor, você tem na realidade uma garantia de que o rugido do teu inimigo não vai te assustar. Oh, glória! Glória! Toda vez que se levantam muros, toda vez que se fecham brechas, se reedificam vidas, tu pensa que o inimigo fica feliz? Ele vem no contra-ataque e é por isso que nós precisamos estar preparados, edificados, posicionados no centro da vontade de Deus, e então não temos o que temer. E então a palavra do Senhor vai nos dizer em Isaías: envergonhados e confundidos serão todos os que estão indignados contra ti. Serão reduzidos a nada, e os que contendem contigo perecerão. Às vezes a tua aprovação é tão grande que você precisa trazer à memória essa palavra. Aos que pelejam por ti, buscá-los-ás, porém não os acharás. Deus mesmo se encarrega de tirá-los da tua vida. Amém? E o Senhor nos diz também em Isaías 41, 13. Ele diz o seguinte para nós: porém eu, o Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo, não temas, que eu te ajudo. Olha, Deus outra vez dizendo à sua igreja, eu te ajudo, não temas. O melhor lugar para se viver é dentro da vontade de Deus. Dentro da vontade dele podem vir tempestades, o vento soprar com fúria, pode vir as tribulações, as tentações, os desafios, podem vir altas ondas tentando nos engolir, mas nós temos a convicção de que nós vamos chegar onde o Senhor quer que nós cheguemos. Se o Senhor te direcionou para este ou aquele lado, siga, pois Ele mesmo fará com que você chegue ao seu destino.
porque Ele não frustra os nossos sonhos, mas ao contrário, Ele nos diz: não temas, coragem, tende bom ânimo, coragem, não temais. São as palavras do amado Pai para todos os momentos das nossas vidas. Você é um escolhido de Deus. É Ele que te capacita para a vitória.